Eu adoraria ser um melhor cozinheiro. Eu consigo fazer um churrasco bem gostoso, mas eu não sou aquele cara que sabe exatamente o ponto do arroz, de como que tem que... Então eu queria saber um pouco mais, para eu poder, sabe, sei lá, me divertir com isso. Não é só, quero impressionar o Igor quando ele for em casa. Não é isso, é o fato da culinária. Eu viajo pelo mundo inteiro, tem hora que você fala assim, nossa, essa tá apimentado, irmão. Nossa senhora, isso aqui vai virar até turbo no banco do carro. Pum, já sai... Então, é uma coisa doida, né? O corpo tava pedindo um arrego, eu fui lá, fiquei quase o dia inteiro de cama. De tanto cansado também. Morto, né? E assim, fim de semana tem corrida. Então, mas aí tem o lado Tá mais sinistro agora do que quando tu tava na Fórmula 1. Tá. É que assim, na Fórmula 1 eu viajei muito pra estar com os meninos, né? Então, quando a molecada começou a ir pra escola, eu escolhia estar aqui toda segunda-feira para levá-los à aula. Então, isso aí pega bastante o lombar, assim, viagem, deita, fica pé, aquela coisa toda. Mas fora isso, assim, tá mais pesado porque hoje eu faço mais de 20 fins de semana de corrida, que é também um caso da Fórmula 1, né? Na minha época eram 14, passaram para 16 e de repente... Hoje a gente tem mais de 23 corridas durante um ano. Você olha para os pilotos, eles estão se estragando mais, né? Então, eu brinco com o Tony, que já veio aqui, por exemplo, assim, você tá estragado, filho? Ele fala assim, por quê? Eu falo assim, não, porque correr em oval toda hora tem sempre aquela percepção de que o muro tá do lado. Isso aí te envelhece também, né? E aí, todo fim de semana, você se lidando com isso, pode olhar na cara do cara da NASCAR lá fora, o cara da Indy. Esse cara envelhece um pouco mais rápido, porque ele tá num processo de perigo o tempo todo. Aí você fala assim, mas Rubinho, você andou 19 anos de Fórmula 1, você não tem esse perigo? Tem também. Mas, mais ou menos, você sabe que a Fórmula 1 foi trabalhando na eficiência da segurança durante todo o tempo. Eu vivi pessoas com o Ayrton, por exemplo, morrendo na pista. Isso, você tem uma estafa mental, né, e um questionamento pessoal se é isso que você quer. Aí você senta no carro e fala assim, cara, não quero mais nada da minha vida, é isso que eu quero. Então tem todo um processo. Então quando a gente analisa um piloto como o Hamilton, se você não chegar para ele e perguntar o que está acontecendo, para eu não posso julgá-lo. Não tem o que fazer. Ele continua sendo o baita campeão que é. Só que a pressão que ele está sofrendo hoje na Ferrari, que eu sei como é muito maior do que qualquer outra equipe que teve, entendeu? Então, quando você chega numa escola nova e te olha um meio diferente, é um processo, né? Você passa por um processo. Aí chega um amigo, de repente, fala assim, prazer, meu nome é Mauro. Tipo, eu lembro do Mauro até hoje. Eu mudei de escola, fui pro Senato Vieira Brandão e o Mauro chegou pra mim, falou, você já se sente na hora, porra, já tem uma pessoa aqui, né? Porque você se sente meio... Você chegar numa equipe nova é a mesma coisa. Você chega como Hamilton ainda. Milhões de vezes campeão. As pessoas estão esperando muito de você. Tem um lado muito bom, mas tem um lado, né, da pressão. Muita pressão, inclusive, né? Mas se a gente for olhar para o campeonato desse ano, ele foi um campeonato, na minha opinião, pelo menos, assim, mais gostosinho de assistir do que o do ano passado, por exemplo. E o do ano que vem promete ser interessante também com as mudanças que virão. Sim. Né? Mas é aquilo, cara. É sempre o que tem me impressionado mais no esporte é cada vez mais perceber que o Verstappen é diferente mesmo. Isso daí é uma parada que chama muita atenção. E também a McLaren é o segundo ano seguido que eles ganham, não é? Construtores, né? Então esses caras também estão acertando muito. Mas erraram bastante. Esse que é o grande barato da vida. Porque eu quando conversei com eles, acho que foi 3 anos atrás, eles foram último na primeira prova do campeonato. Último. Tipo, o Norris largou, acho que não passou do Q1. Tá. 3 ou 4 anos atrás. E aí, eles foram melhorando e eu sou o André Stella, que é o capo lá hoje, o cara que faz a parada toda. Ele
ele foi engenheiro de telemetria, porque tem um engenheiro mecânico e tem um engenheiro de computador, né? Baixar todos os dados, aquela coisa, análise de gráficos e tudo. Ele era esse engenheiro de Schumacher. Tá. E eu prestava muita atenção no que ele fazia. Uhum. Porque o meu cara era bom, mas esse cara era concurso, assim, dava pra ver que ele ia... Então, eu sou um cara que presto atenção. Uhum. Eu gosto de aprender, tô aqui, né? Acho que eu já te contei. Muitas vezes a Schumacher acabava a reunião, eles iam para um outro lado lá, que não me chamaram, eu pegava minha cadeirinha e sentava do lado lá, queria ver alguém pedir pra eu sair, entendeu? Não tava escrito em nenhum papel que tinha que sair. Então, aí você fala assim, cara chato, não, eu sou parte desse time também, quero aprender. Então esse Stella, eu ficava lá e eu ficava... Então a gente criou uma amizade. E aí, 3 ou 4 anos atrás, né, porque eu realmente não assim, eu acho que 3 anos atrás quando eles foram em Melbourne, eles foram lá para trás. Eu cheguei para ele e falei assim, qual que é o problema? Ele falou assim, nós freamos muito bem porque o carro tem isso aqui chama pitch, que é o carro, o quanto a frente desce e a traseira sobe. Quando freia. E aí você tem todo o centro de gravidade que muda. Tá? Ele falou, meu carro é muito bom, mas ele não contorna curvas de 180 graus. E aí é onde o cara tá perdendo. Você só sabe o que te faz ganhar quando você entende o que te faz perder. Sim. Senão você fica naquela parada, azar. Entendeu? A parada é muito mais perfeccionista, entendeu? Azar é a pior coisa, porque assim, se tu não sabe o que é, mas pelo menos tá tentando, em vez de colocar na conta da sorte, né? Mas com certeza, eu concordo contigo que a melhor estratégia é conhecer o que te faz perder. E esse cara falava, curva de 90 graus a gente anda bem, mas a gente ainda precisa desenvolver o carro para isso aqui, para aquilo. Então, ele foi desenvolvendo o carro com o tempo. E esse foi toda uma evolução. Apesar de ter sempre modificações de um ano para outro em regulamento e tal, esse carro foi uma crescente. Mas eu vou te falar, eu achava que eles ganhariam o campeonato de pilotos muito antes. Eles foram resolver no final, porque teve também, se chocaram, aquela coisa toda. Mas o carro da McLaren no meio do ano era muito superior aos outros. Então, era aquilo que vira meio, puta, que saco. A gente vai assistir Fórmula 1, mas já sabe quem vai ganhar. Não, esse ano foi realmente interessante, porque o Verstappen fez uma coisa, né, acontecer, e teve momentos ali da própria Mercedes que teve vitórias. Então, foi um campeonato bem interessante. De repente, uma Williams aparecia, o Sainz foi um segundo num outro lugar, né? Eu concordo contigo, foi um ano bem interessante.